Boa noite a todos, irmãos e amigos. É sempre motivo de grande alegria participarmos de um encontro na casa de oração e buscarmos entender aquilo que Jesus nos recomendou. É de extrema valia que mantenhamos os nossos pensamentos voltados àquilo que é de nosso grande interesse, que é conhecer, aprender e viver com Jesus. E o capítulo da noite é um capítulo de uma importância extraordinária, como todos eles. Mas esse capítulo ele é colocado, é o 12º capítulo do Evangelho. Os 4 primeiros capítulos, Jesus comenta, Kardec os organizou de forma a entendermos a progressão do ensinamento. Jesus, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. No segundo, meu reino não é deste mundo. Terceiro, na casa do meu pai existem muitas moradas. No 4º capítulo, ninguém chegará ao pai senão nascer de novo. Aí entra as bem-aventuranças. Fala da maneira de adquirirmos a felicidade. Bem-aventurados são os felizes. Qual deverá ser o nosso proceder para que consigamos atingir as bem-aventuranças? Sermos pacíficos, sermos bons, mansos, humildes. E fechando as bem-aventuranças, aborda ele a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Tudo isso é uma fase primária para o nosso aprendizado, para posteriormente adentrar ao capítulo 11º e na sequência o 12º, que será motivo do comentário da noite. O 11º, amai aos vossos semelhantes. E o 12º, correlato a esse, amai aos vossos inimigos. É o exercício, é colocarmos em prática tudo aquilo que nos foi sugerido nos capítulos que antecederam a esse, para que nós possamos iniciar a grande luta em busca da nossa transformação, da nossa melhoria, de aprendermos efetivamente compreender o que é o amor e, na sequência, entendermos o que é a inimizade. O amor é a força promotora de todas as bênçãos no universo. E a inimizade, ela é, na verdade, o não amigo. E de onde, como se inicia as inimizades? Nós percebemos de que existem inimizades que a criatura nutre um sentimento terrível em função do seu irmão, porque nós somos semelhantes. Não é uma determinação da casa espírita que nós sejamos irmãos. Isto foi nos dito por Jesus. Somos irmãos independentemente dos nossos vínculos aqui, dos problemas que nos levam a criar esta dificuldade de relacionamento. Mas nós estamos aqui no mundo vivendo as diferenças para aprendermos a compreender o nosso irmão e tentar, de todas as formas, vivermos num clima de paz. O inimigo, tal qual o amigo, só existe inimizade quando os dois aceitarem. Quando um só quer ser inimigo, é da escolha dele. E nós temos lá um desafeto, uma criatura que não se afeiçoa à nossa pessoa, mesmo que movido por diferentes motivos, nós não podemos aceitar esse desafio e entrarmos numa contenda que impede o nosso avanço espiritual, que compromete esta preciosa encarnação que nos foi concedida pela misericórdia do nosso Pai. Tal qual o nosso dever sagrado, a conta de cristãos e agora a conta de espíritas, de sermos amigos de todas as pessoas. Ter amigos é a escolha do nosso semelhante. Porque ele não nos aceita como amigos, não é por isso que nós temos que mudar o nosso sentimento para com todos. É o nosso dever sagrado sermos amigos uns dos outros. E, portanto, compreendendo que as inimizades se iniciam nem sempre nesta presente,
encarnação. Nós trazemos do nosso passado uma herança, trazemos criaturas que são nossos desafetos do ontem, e a oportunidade bendita que o Criador nos concede é para que nós nos esforcemos por nos entender, dissipar tudo aquilo que tem sido impedimento para o progresso da humanidade. Eu acredito que a aplicação desse capítulo em plenitude, nós já estaremos habilitados a ingressar nas dimensões em que vivem os espíritos com uma pureza de coração, uma pureza de sentimento, que se destaca de sobremaneira sobre todo o comportamento que nós observamos. Mas, para tanto, aplicar este capítulo, aplicar esta recomendação de Jesus, é difícil, mas tudo aquilo que ele nos deixou como informação foi posições e situações em que nós podemos alcançar. E o capítulo, no seu primeiro tópico, ele se divide em alguns temas. Aborda pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, e na parte que é dedicada às instruções dos espíritos, aborda a vingança, o ódio e o duelo. E pagar o mal com o bem, pela fala de Jesus na anotação de Mateus, tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos persegue e odeia. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. É interessante observar que Jesus fala do que foi ouvido anteriormente: amar ao seu amigo e aborrecer ao seu inimigo. Isto eram tradições de um povo que ainda vivia palidamente, embora crentes em Deus, no Deus único, ainda tinham regras duras. E Jesus veio, em um determinado momento, à face da terra, como notícia de amor de Deus nosso Pai para os filhos em grande sofrimento aqui na terra. Quando da vinda de Jesus não se conhecia o amor, quando da vinda de Jesus havia escravidão, os poderosos tinham direito sobre a vida do seu semelhante, do seu irmão, e Jesus, como notícia de amor, da misericórdia de Deus, nos envia o celeste amigo para que ele nos dissesse e nos exemplificasse o que deveríamos fazer. E ele aqui comenta de pagar o mal com o bem. Meu bom Deus, quando conseguirmos aplicar isto de uma maneira pura, de uma maneira sincera, nós estaremos construindo não tão somente para a nossa vida, mas para aquele a quem beneficiamos, sem aguardar nenhuma paga, nenhum reconhecimento, nenhum sentimento de gratidão. Agirmos por amor, socorrer aquele que nos faz mal, aquele que nos calunia. Nós temos que entender que é uma criatura de um entendimento curto ainda e que é possível que ele mude. Jesus havia nos dito de que nenhuma ovelha se perderia do rebanho. Todos aqueles que são taxados como monstros pela mídia, pelos meios de comunicação, a criatura que erra, você ouve milhares de comentários, uns são partidários da pena de morte, da agressão, do castigo. Ninguém fala
do exemplo imorredouro de Jesus de amar. Observemos que estas criaturas podem mudar, como nós estamos nesta noite em busca da nossa melhoria. Tem traços marcantes da nossa fé nesse nosso encontro. Viemos aqui em busca de algo, viemos em busca de conhecimento, de paz, de entendimento daquilo que o Senhor nos trouxe. Então, queridos amigos, pagar o mal com o bem não é apoiar aquele que erra. A notícia trazida por Jesus de amar aos nossos inimigos, é necessário que nós separemos o crime do criminoso, a doença do doente. O médico cuida do enfermo, não é batendo na cabeça dele. E nós devemos cuidar daqueles irmãos equivocados que nutrem ódio, rancor, ressentimento, ideias de vingança. Nós temos que oferecer a eles a outra face que é parte deste capítulo. Não é a concordância com o que erra, é entendermos e procurarmos de alguma forma encontrar uma palavra que possa auxiliá-lo ou que coloque na mente para que essa criatura raciocine e compreenda a necessidade de mudar o seu comportamento. E nós observamos todos os dias, no trânsito, a criatura se enerva, nós nos enervamos, mas quando nos esforçamos por abrir o vidro do carro e pedir desculpa, mesmo que tenha sido o erro da outra pessoa, altera a psicosfera, modifica a vibração, a criatura oferece um sorriso e nós não incorremos neste agravo de nutrirmos sentimentos que contradizem tudo aquilo que foi recomendado por Jesus. Então, pagarmos o mal com o bem, façamos aquilo que esteja ao nosso alcance. Tem-se uma pequena história de uma família que tinha uma adversidade muito grande pela vizinha, era briga, discussões. E um dia esse senhor pegou uma mensagem que falava da necessidade da paz. E a família se reunia, filhos falando mal dos outros, a esposa falando mal da vizinha, e esse homem tomou uma decisão: doravante, não vamos mais comentar a vida de ninguém. Nós temos que cuidar da nossa vida. Esforcem-se por saudar os vizinhos. A família nada. Mantinham, ele proibiu que comentassem qualquer coisa na reunião, do almoço, do café, do jantar. Um dia ele na padaria ouve a notícia que o filho do vizinho sofreu um acidente e o vizinho foi na padaria pedir se conhecessem pessoas que pudessem doar sangue para o filho que necessitava. Este homem encorajado foi na casa do vizinho, bateu à sua porta e falou: meu irmão, estou à tua disposição e minha família vai no hospital oferecer o sangue ao seu filho. Cessou a inimizade, as pessoas caíram em lágrimas por uma atitude, um gesto, muda a vida das pessoas. E isto tudo está ao nosso alcance, de oferecer e pagar por uma palavra rude, por uma palavra inconsequente, que fere e movimenta o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo. Isto não pode mais acontecer. Nós nos candidatamos à conta de aprendizes do Evangelho. E não é tão somente falarmos que somos cristãos distanciados do Cristo. Nós temos que procurar, lutar, nos esforçarmos para entrar em sintonia com esta falange extraordinária que se esforça incessantemente a colocar na nossa cacholinha ideias felizes, ideias que possibilitem harmonia. Em contrapartida, nós observamos a cada instante, não que isto reflita toda a posição da humanidade, mas muita gente ainda busca no desaforo, na agressão, a maneira de se comportar. E seguindo no tópico adiante, ele aborda os inimigos desencarnados.
Por muito tempo, sob a face da terra, comentava-se de que o melhor inimigo era o inimigo morto. Grande engano destas afirmativas. Nós imaginamos de que a criatura morre. Morre a organização física que volta para a química do universo e o espírito permanece livre. E a inimizade estabelecida aqui entre as criaturas, aquele que saiu daqui contrariado, levando sentimentos contrários ao sentimento do bem, tão logo encontre uma oportunidade na mente doentia daquele que permaneceu aqui e começam aqueles quadros de obsessão, aqueles quadros de agravo na vida da criatura, de que nada dá certo, e fica se atribuindo que aquilo é por obra da entidade, daquele que partiu, e desconhecendo os motivos pelo qual acontece essa obsessão. Não existe obra do acaso. Não é a morte que vai nos esconder e vai pagar as nossas contas. A conta dorme com o devedor e acorda com ele. Então, para tanto, nós temos que cuidar de tudo. A nossa palavra, ela deve ser sempre melhor do que o silêncio. E o dia que nós aprendemos efetivamente a amar o nosso semelhante em plenitude, atingiremos aquela posição que o Gandhi comentou, de que a criatura que consegue amar um inimigo em plenitude, ele consegue abrandar o coração de milhões de criaturas revoltosas. O que aconteceu com ele lá na Índia. Então nós estamos nesse caminho. Entender inicialmente que procuremos cuidar do nosso relacionamento enquanto estivermos a caminho, como havia. Não, Jesus veio aqui, era o espírito de maior envergadura que a nossa terra recebeu. Ele veio aqui e caminhou entre os criminosos, os enfermos, oferecendo da sua luz aos seus irmãos. Por isso que ele havia nos dito que brilhe vossa luz. Nós colocamos um pano, um tampão à frente da nossa luz, impedindo que o nosso coração se manifeste com ternura, com paz, com solicitude. É o que nós precisamos. Meu bom Deus, falamos dos criminosos, dos inimigos. Quanta compaixão e quanta gratidão teríamos que se fosse o nosso filho envolvido numa situação como esta e a criatura o perdoasse. O perdão é a sublime conquista da criatura humana. Então nós temos que movimentar esforços nessa direção. Falam que devemos passar um pente fino. Quando a criatura adquire lá um problemazinho de pele, tem uma caspazinha, passa um pente fino. Nós temos que passar um pente fino dentro da nossa intimidade, observando aquilo que ainda existe dentro de nós, a conta de ressentimento, a conta de diferenças com determinadas pessoas, que a grande maioria das inimizades se iniciam por picuinhas, por bobagenzinhas, que ferem o nosso orgulho e nos sentimos como que ofendidos ao ponto de criar uma barreira intransponível com aquela criatura, muitas vezes, que vive ao nosso lado dentro da nossa casa. Existem pais que não conversam com os filhos, filhos que não visitam a mãe, ou quando visitam a mãe, um visita à tarde e o outro visita pela manhã, para que não se encontrem. Meu bom Deus, será que foi isso que Jesus recomendou a nós? Para amarmos somente aqueles que nos amam? De que especial? O que nos dá de condição especial vivermos num círculo, numa redoma, tão somente vivendo o interesse personalista de um pequeno grupo? Não, não será desta forma que nós iremos promover a paz neste país. É interessante observar que na época de Jesus os templos religiosos viviam repletos de pessoas e as ruas viviam enxameadas de miseráveis. E nós observamos nos dias de hoje a mesma coisa.
Milhares e milhares de pessoas buscam dentro de uma casa espírita, protestante, católica, não importa a denominação. É importante que isto aconteça, mas não nos esquecermos daqueles que estão lançados como outrora na rua e na miséria. Percebemos hoje um cuidado extraordinário para com os animais, movimentam esforços, criam ONGs em defesa disto ou daquilo. E a criança? E a criança que perambula pelas calçadas, dormindo nas ruas? E a nossa atenção para com eles? Isto exalta o sentimento de contrariedade no coração do pequeno e do próprio coração do adulto, sentimentos que estabelecem inimizades, cria dissensões, cria barreiras de uma sociedade a outra, de uma classe a outra. Temos que compreender de que Deus, pela fala de Jesus, estabeleceu em suas leis a pobreza e a riqueza, dois caminhos de que nós devemos aprender a pautar nossa vida por eles. A miséria não foi criação de Deus, a miséria é a criação nossa. Nós, homens egoístas, extremamente orgulhosos, nos esquecemos de que andar num carro luxuoso não determina a nossa condição íntima. Não é o carro que faz o homem, é o homem que faz o carro. Não é a bela veste que faz a criatura. Importa o que ele tem no seu íntimo, o que ele pode oferecer de bom ao seu irmão. Observamos muitos quadros de miséria e que nós ficamos impossibilitados de resolver, mas podemos oferecer, não a crítica, oferecer uma prece, uma solicitação a Deus nosso Pai, para que clareie a mente daquela criatura que muitas das vezes de maneira enganosa está pedindo alguma coisa, que é um maior necessitado do que aquele que tem fome. Aquele que tem motivo para estar ali, tudo bem. Agora, julgá-los e condená-los, nós não sentamos nessa carteira. Somente aquele que sentou numa carteira como aquela, de sofrimento, de abandono, é que pode fazer algum comentário. A nossa obrigação é estarmos sempre atentos a tudo isso. E seguindo aqui no capítulo, o nosso tempo ainda vale, ele comenta com relação a ferir a face, que se alguém te ferir a face direita, que ofereça a face esquerda. Isto é algo de extrema valia, que ele não fala que tomando um tapa no rosto devemos oferecer a outro, olha, não doeu, dá mais um aqui. Não é bem por aí. Isto tem um fundo de um simbolismo, é oferecer uma outra postura. O tapa na face é alguma coisa que nos ofende, que nos contraria, e que nós devemos, não movidos pela indiferença, mas movidos pelo bom sentimento, em compreender a infantilidade daquele que nos agrediu, e isto é reconhecido no próprio Evangelho como uma criatura que é indulgente. Indulgente é aquele que compreende a fraqueza do outro e não o agride com a mesma arma. Oferece um outro lado, o lado da mansuetude. E mansuetude não significa colocar o pescoço embaixo dos pés de ninguém. Ninguém impede, Jesus nunca falou, e não temos anotação alguma, de que nós devemos nos defender. Mas ele comentou o seguinte: não resistais ao mal, não vamos resistir à ofensa, oferecendo idêntica postura de agressão. Nós nos colocamos num nível ainda inferior àquela criatura. Nós temos que oferecer a outra face, a face da bondade, da compreensão, do entendimento e, se possível, de uma palavra que possa acrescentar algo para que essa criatura medite e mude o seu comportamento. São atitudes que nós tomamos para com os nossos filhos. Devemos exportar isto para a vida fora das paredes da nossa casa.
para que nós sejamos, na verdade, cristãos. Conhecer a linha reta é de valia grandiosa. Andar nela, aí é que está o grande desafio. Nos conduzirmos com acerto e fazermos o melhor. E este capítulo fala da vingança. Rapidamente, o nosso tempo já está se esgotando. A vingança é o sentimento que nos aproxima da nossa condição primária de evolução aqui na Terra. Não existe nada mais pavoroso do que o ódio que movimenta a vingança. A criatura que arquiteta planos e se felicita pela infelicidade, pelos reveses que o outro, que ele colocou à conta de um desafeto, aquilo que o felicita, a tragédia do outro é alegria para ele. Meu bom Deus, o cristão não pode carregar um sentimento como este. Temos que passar esse pente fino, revolver a nossa intimidade, como penso, como ajo, que devo fazer. Encontraremos muitas coisas a serem alteradas, mas então peguemos uma primeiro e nos esforcemos pelo prazo um pouquinho mais longo de exercitar a mudança até conquistarmos em plenitude a vitória naquele setor. E aí vamos adentrando nos outros capítulos, para que venhamos a ser criaturas pacíficas, mansas, humildes, e fazermos aquilo que é o nosso dever sagrado. Amar a todos, são todos irmãos. Aquele que está na prisão é nosso irmão. Aquele que cometeu os grandes delitos, é por ele que nós temos que ter compaixão, porque espiritualmente nós sabemos de que quem fere as leis, a conta vem, e vem com extrema justiça e com extrema severidade, não por castigo de Deus, por nossa escolha. Se fazemos as coisas erradas, vamos atribuir o sofrimento ao Criador? Nunca. Ele estabeleceu leis nas quais nós devemos nos ajustar. Se não fizermos isso, a dor é a sublime professora. A dor fere o corpo e acende luzes na alma. Queridos irmãos, eu agradeço a vossa paciência em me ouvir e rogo a Deus pelo bem de todos. Muito obrigado. Que o bom Deus abençoe a cada um nesta noite. Temos a alegria de encontrar nosso irmão nesta humilde casa e abraçá-lo, todos nós, com muito carinho, reconhecendo todo o seu esforço e sua jornada como filho de Deus. Aqui estamos nós, querido amigo, felizes em tê-lo conosco. Irmãos, já dizia Francisco de Assis, onde houver ódio, que o leve o amor. Este sentimento sublime que nos trouxe Jesus. O amor que deve conter no coração de cada um o amor de luz, o amor sem interesse, o amor como filhos de Deus. E assim, cada um ser responsável em espalhar este amor com seus familiares, amigos, com os irmãos, ir em busca
do sofrimento dos nossos irmãos, que são muitos, como foi dito. Sair da acomodação e ir em busca de ajudar o próximo, ir em busca de sentir a dor do outro, de vê-lo, de conhecer sua história, sem julgamento. Ir em busca também do perdão dentro de si, o perdão àqueles que me feriram, me magoaram, e o perdão àqueles irmãos que, de alguma forma, praticam o mal, estão encarcerados. Queridos irmãos, a sintonia é muito importante. Que todos tenham um pensamento no amparo dos benfeitores. Que todos façam de seus lares um ponto de luz, uma força divina através do Evangelho. Que todos irradiem paz, amor. Nunca sintam timidez em expressar o que sente. O amor que abre as portas para uma vida feliz, para uma vida em paz. Mesmo sabendo que aquele seu irmão lhe magoou, lhe feriu, o que importa? Tem o seu coração em paz, no amor. Este Evangelho é um Evangelho muito importante a cada um que vem à casa espírita com suas dificuldades, buscando entendimento, pois aí está. Ame seu próximo, ame aquele que lhe fez mal. Ore por aqueles irmãos que estão ainda desvirtuados. Este é o caminho de luz e de elevação de cada um. Assim, agradecemos a todos pela atenção. E agradecemos também, emocionados, por ver nesta sala tanta luz, tanto amor, tanto carinho pelo nosso querido Jesus, que nos ouve, que está conosco e que escuta as nossas preces. Fiquem todos em paz. E nesse momento, meus irmãos, mentalizando a figura doce e amorosa do nosso Senhor, roguemos a Ele que nos auxilie, para que possamos unir os nossos pensamentos e expandirmos as nossas vibrações, o nosso sentimento,
vibrando intensamente pela paz do mundo em que vivemos, vibrando pelo nosso país, para que encontrem harmonia, para que todos deem a sua contribuição pelo bem comum. Vibrarmos pela divulgação, vivência dos ensinamentos de Jesus como norma de conduta. Vibrarmos por todo irmão tocado pelo desespero e pela aflição, que nossas vibrações possam verter-se em luz, acalmando, tranquilizando, despertando no coração destes irmãos a esperança. Vibrarmos por todos aqueles afetados pelas enfermidades do corpo e da alma, que o grande médico de todas as almas possa envolvê-los em misericórdia. Vibremos por todos os lares da face da terra, por toda a família, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos anciões. Vibrarmos por aqueles irmãos que adentraram aos perigosos caminhos das viciações, da violência, da criminalidade, por outros tantos que se encontram reclusos, que nossas vibrações possam adentrar ao ambiente em que eles se encontram, deixando lá uma pequena parcela do nosso sentimento de amor, para que possa despertar no coração e na mente de todos eles a necessidade de se reencontrarem com a paz, com a orientação, com a segurança. Vibremos em especial pelas mães, pelos filhos, pelos familiares que tanto sofrem pela ausência dos seus entes queridos. Vibrarmos por todo aquele que não nos aceita ainda a conta de seus amigos. Vibrarmos por aqueles que ainda também encontramos dificuldades de acolhê-los em nosso coração a conta de nossos irmãos. E pedimos, nesse instante, a Jesus que derrame suas bênçãos sobre todos aqueles que aqui se encontram. E que os amigos espirituais, socorristas, a equipe que atua nesta casa em socorro, possam derramar sobre este ambiente soluções medicamentosas que vão ao encontro da necessidade de cada um, para que ao saírem daqui estejam reconfortados, confiantes na possibilidade infinita de alcançarmos a harmonia, a paz interior. Que Deus, em sua misericórdia, em seu amor, envolva a todos, agora e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja.